vivendo um sonho, o maior da nossa história, um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Isso é o que nos move a possibilidade, nesta quarta-feira contra o São Lourenço. Ela estará na ponta das nossas chuteiras e na força do seu grito. Sua participação muda tudo. Ela torna sonhos reais. Você faz parte desse sonho. Vamos jogar juntos. Não vamos acordar. Não deixe esse sonho acabar. Todos os caminhos levam a um só lugar, a Arena Condá. A bola viajou, vem pra Boca do gol, sai daí, Boca. A bola não entra, não entrou, não entrou. Danilo, a bola não entrou. É da Chapecoense, 48-50. Ninguém tira esta vaga da Chape. Ninguém tira esta vaga da Chapecoense. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana. Justiça seja feita. Time bravo, time guerreiro, de uma cidade espetacular. Santa Catarina, Chapecoense, nós somos o Brasil na final da Copa Sul-Americana. 49, termina juiz, acabou! Acabou! Acabou!
gosta de futebol, não tem como não ficar emocionado. Não foi só a Chapecoense, a morte daquelas 71 pessoas, mas como bem falou o João no começo, agora na hora da ceia, nós estamos cercados pela morte. Na Síria, à nossa volta, talvez pessoas que nós conhecemos, essa tragédia da Chapecoense. Há cerca de 10 dias também perdemos duas figuras, se não importantes, figuras no mínimo reconhecidas e famosas. Tivemos a perda do pastor Russell Shedd, que muitos de vocês vão lembrar, veio aqui com seus 84 anos na época, pregar no nosso acampamento da igreja, disposto a servir ao Senhor, mesmo na idade avançada, vindo para um lugar longe para ele, coitado, que viagem dura deve ter sido aos 84 anos. Um homem que dedicou a sua vida para pregar o Evangelho, para falar de vida. Em contraste, tivemos também a morte do Fidel Castro, um homem que talvez admirável, porventura por alguns, por algumas das suas ideias, da fé no comunismo, no marxismo, e por viver ao extremo aquilo que ele acreditava, mas também, obviamente, um brutal ditador, alguém que oprimia seu povo, um assassino, mas um líder de um país, e vimos aí tudo que aconteceu na mídia, pessoas ou celebrando ou lamentando a sua morte. E tivemos o time da Chapecoense. Confesso que para mim essa semana foi difícil. O único que eu conhecia pessoalmente ali foi o Dr. Russell Shedd, e não muito ainda, mas eu senti um peso na alma. Confessar para vocês que quando o pastor Jaime me convidou para pregar, eu tinha um texto em mente, eu já tinha um sermão preparado e, aceitei de boa, falei assim, não, vai ser esse texto. Mas me pesou tanto na alma o que aconteceu essa semana, e como eu vi a gente cercado de morte, que resolvi mudar o texto. Confesso que até cheguei quase a pedir para outra pessoa pregar, porque realmente estava peso muito grande no coração. E é uma semana, irmãos, que coloca as coisas em perspectiva. As coisas pequenas da vida, que às vezes nós aumentamos elas tanto, as coisas pequenas, elas ficaram um pouco menores essa semana. E se a gente for parar para pensar realmente naquilo que importa na nossa vida, diante de tragédias, diante de morte, quando realmente temos isso à nossa volta, as coisas grandes, as coisas importantes, elas tomam um centro de novo na vida. Elas ficam importantes novamente. Então é nesse espírito, é com esse pensamento, irmãos, que hoje eu não quero que seja uma conversa mórbida, mas eu quero que seja um momento de reflexão para nós. Então a minha pregação hoje, irmãos, e somente pela graça de Deus, é sobre o que nós aprendemos sobre a morte e o que nós aprendemos com a morte e o que aprendemos quando ela nos cerca. Vamos orar. Senhor, estamos aqui hoje, ó Pai, sensibilizados pelas tragédias ao nosso redor, pela morte ao nosso redor. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja usando tudo isso que nós estamos vendo, ó Pai. A nossa dúvida, a nossa dor, o nosso quebrantamento, a agonia que talvez está nas nossas almas, ó Pai. Que o Senhor use hoje isso para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Teu Santo Espírito
enraize as tuas verdades no nosso coração, Senhor. É isso que nós oramos. Amém. Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos quando estamos cercados pela morte, quando nós estamos sentindo a morte ali nos tocando, é a seriedade do pecado. E por que eu digo isso? Porque o que morte tem a ver com o pecado? A palavra de Deus, ela nos mostra, Romanos 5,12, que foi através do pecado que a morte adentrou o mundo. Vou ler para os irmãos, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele avisou, deixou muito claro, não comam desse fruto proibido. É simples, vocês têm tudo. Tudo que você e eu buscamos nessa vida, Adão e Eva, de certa forma, eles tinham. Eles tinham conforto, eles tinham um lar, um baita de um lugar para morar, né? Eles tinham comida à vontade, eles eram donos de tudo, eram praticamente, não tinham que trabalhar. O que a gente passa a vida buscando? Adão e Eva tinham. Mas eles queriam mais, deram ouvidos à serpente e o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado, a morte. Como que a nossa sociedade hoje ela trata o pecado? Como que você enxerga as pessoas ao seu redor que talvez nunca vieram aqui na igreja? O que eles pensam de pecado? Muitas vezes eles não querem nem falar sobre isso, acham que é uma coisa muito quadrada. Meus irmãos, quando somos cercados pela morte, a nossa mente tem que voltar para quão sério é o nosso estado pecaminoso, quão sério é o pecado. Quanto que nós às vezes brincamos, paqueramos o pecado, deixamos ele crescendo em alguma parte escondida da nossa vida. Meus irmãos, não podemos deixar esse aviso de Deus passar em branco. Foi através do pecado que a morte entrou ao mundo. Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Meus irmãos, a primeira coisa que aprendemos, quando cercados pela morte, temos que lembrar da seriedade do pecado e de como isso afeta toda a criação. Em segundo lugar, nós aprendemos e nós vemos, enxergamos isso claramente, que ela afeta o justo quanto o injusto. Eu ouvi gente, se vocês prestarem atenção nas bobeiras que acontecem na internet, alguém começou a postar que o nome da companhia aérea que levava o time da Chapecoense era Lamia, e Lamia é um nome de um demônio, de não sei das quantas, e foi julgamento de Deus. Meus irmãos, que falta de responsabilidade. Cristo, em Lucas 13, 1-5, vamos ler. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus, que foram assassinados por Pilatos, eram mais pecadores que todos os outros, isso foi um julgamento de Deus, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo, não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, Cristo conta um outro caso, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Meus irmãos, haviam cristãos dentro daquele avião. Houveram cristãos que foram resgatados com vida. O neto é membro da Igreja Batista, lá de Chapecó, um dos zagueiros que sobreviveu ao acidente, um dos poucos. Morreram cristãos, não cristãos, justos e injustos dentro daquela tragédia. Não podemos virar quando olharmos alguma coisa assim. Muita gente falou isso no 11 de setembro, Deus está julgando a América. Meus irmãos, nós não sabemos. Cristo, Ele não fala
para a gente que é isso que acontece. Ele, na verdade, ele vai falar outra coisa para a gente. Ele vai falar o quê? Arrependam-se. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Nós aprendemos também, em Mateus 5,45, Cristo fala, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. A tragédia, ela pode acontecer comigo, com você. Se você está aqui hoje e você não acredita em nada que eu estou falando, não acredita na Bíblia, você não acredita em Cristo, você não tem relacionamento com Deus, tudo bem, isso não muda a verdade. Que nós, hoje, saindo daqui, algo pode acontecer comigo, algo pode acontecer com vocês. O Eiji estava falando hoje à noite, agora, antes do culto, que houveram acho que 107 acidentes, se não me engano, só hoje, aqui em Calgary, por causa da neve, das condições das pistas. Nós não sabemos, irmãos. O homem é como um sopro, Salmo 144, versículo 4 diz, seus dias são como uma sombra passageira. Nós somos um sopro, nós somos uma sombra. As tragédias, elas afetam os justos e os injustos. Terceira coisa que aprendemos, meus irmãos, sobre a morte do injusto. Muitas vezes, essa semana em si, eu vi muitos cristãos celebrando a morte de Fidel Castro. E ao mesmo tempo que, de certa forma, é um alívio que um ditador opressor tenha falecido, qual será a postura verdadeira de um cristão perante a morte de alguém que não era da nossa fé? Ezequiel 18:23 diz assim, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus não se alegra com a morte do ímpio. Nós devemos lamentar que ele não teve chance de se arrepender. Nós devemos lamentar que foi uma vida gasta, uma vida fútil, uma vida correndo atrás do vento, um sopro que passou, sem lançar nenhuma semente eterna. E como contraste, se acontece com o justo e o injusto, como deve ser a reação do crente para com a morte do justo? João 14, 1-3 diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A verdade que aprendemos com a morte do justo é que ele vai para um lugar melhor. Isso deve nos trazer alegria. Nós vamos para o céu. Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma mistura de tristeza. Nos últimos 5 anos, em 2011 meu avô faleceu, em 2015 minha avó faleceu. E nós tivemos o privilégio de termos convivido com 2 pessoas que foram exemplos de fé por mais de 80 anos, cada uma delas. E eu confesso que foi muito estranho, porque foi assim, a primeira vez dentro da minha família imediata, no meu círculo próximo, que a gente perdeu alguém, e eu já era adulto o suficiente para lembrar. Quando eu tinha 8 anos, minha avó faleceu, e quando eu tinha, acho que 16 anos, o meu avô faleceu, mas eles moravam no Canadá, a gente não tinha muita interação quando eu estava no Brasil. Lá foi bem pesado, mas foi uma mistura, porque nos enterros, no velório, você tem a tristeza de ter que falar tchau, de ter que dizer adeus, mas ao mesmo tempo, é um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de você saber que aquilo que ela passava aqui na terra, o sofrimento terrestre dela, acabou. E hoje ela está muito melhor que nós. Ainda mais, se formos celebrar, eu gostaria de tirar um momento aqui para nós celebrarmos e pensarmos um pouco sobre a vida do Dr. Russell Shedd. E não só do Shedd, de todas as pessoas que são líderes espirituais, pessoas influentes na sua vida, que andam contigo, que têm semeado vida para com vocês.
Hebreus 13:7 diz: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Vamos lembrar do Dr. Russell Shedd, que falou da palavra de Deus. Observar bem o resultado da vida dele. E aí, por fim, imitar também. Quando nós crentes somos cercados de morte, e a morte de alguém que é cristão, nós temos que ter isso em mente. Olhar o exemplo deles, admirar o exemplo deles, e também ficar felizes que eles estão melhor do que nós estamos agora. Quinta coisa que aprendemos, e nós não vamos ficar parados só em um texto hoje, irmãos, como vocês já notaram, a gente vai pular um pouquinho, é que a dor do próximo, ela é a nossa dor. Quem é o nosso próximo? Alguém já fez essa pergunta para Jesus alguma vez? Qual parábola que ele citou como exemplo? Do samaritano. Se vocês lembram, os samaritanos, eles eram arqui-inimigos mortais dos judeus. Eles tinham fés diferentes. Eles se odiavam. E Cristo fala, o samaritano cuidou do judeu, ele é seu próximo. O seu próximo é aquela pessoa que está à sua volta, que está precisando, que está sofrendo com dor. Romanos 12:15 nos diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O mais fácil, às vezes, é a gente se trancar dentro de casa e falar, não, vou orar por você, irmão. E vazar pela tangente. Mas o cristão, nós devemos lembrar que nós precisamos chorar com aqueles que estão chorando. Estarmos juntos, gastando tempo. 1 Tessalonicenses 5:11 diz, por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É tempo de exercer compaixão. Quando estamos cercados de morte, não conhecemos ninguém naquele avião da Chapecoense. Não conhecemos ninguém daquelas dezenas de pessoas que apareceram pulando naquele vestiário e que perderam a vida. Mas, irmãos, devemos chorar com os que choram. Devemos sentir no nosso coração. Se tem algo que nós somos chamados a ter no momento de dor, é compaixão. E isso não vem facilmente muitas vezes. Às vezes não temos empatia com a pessoa, não conhecíamos a fundo, podemos até ter sido maltratados por ela. Mas, irmãos, somos chamados a ter compaixão, independente do histórico que ali existe. Provérbios 11:25. Deixa para nós um conselho muito valioso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou dar um exemplo particular aqui, irmãos. Eu contei essa história uma vez no acampamento dos jovens aqui na igreja, então talvez os jovens vão lembrar. Em 2009, a Aline virou para mim, me fez uma surpresa, ela comprou. Cheguei em casa do trabalho, tinha uma caixa com um ursinho de pelúcia, com uma faixinha, assim, um bracelete, um papelzinho, e estava escrito papai. Gente, quem me conhece sabe que eu não sou um cara muito emocional. Na verdade, eu sou um pouco, assim, depois que eu tive 2 filhas, agora Deus foi me quebrando, a casca foi abrindo um pouco. Mas eu não sou uma pessoa muito emocional, mas eu confesso que aquele dia eu virei um caco, um bagaço. Deus me quebrou ali e, gente, a alegria era tanta. Eu ia ser pai. Com 3 meses, mais ou menos, acho que era na 11ª semana da gravidez, nós fomos fazer um ultrassom. A Aline estava tendo um pequeno sangramento. E quando chegamos lá, a Aline deitou, começou a mexer na barriga da Aline com o ultrassom. E eu fiquei procurando, porque a gente já tinha feito o batimento do coração do meu filho. E a pessoa que estava fazendo, não lembro se era um médico ou se era uma enfermeira, acho que era uma enfermeira, ficou calada, fez o ultrassom.
levantou, acho que era uma enfermeira, que ela falou, vou buscar o médico. E aí já o coração foi ao chão. Se tem um sentimento que eu nunca queira, que o pior inimigo que eu talvez porventura venha a ter nessa vida é, eu não quero nunca que essa pessoa sinta o que eu senti naquele momento. E aí o médico entrou e falou, olha, não tem batimento. O feto faleceu. E a Aline entrou no hospital aquele dia achando que estava grávida. Fizeram ela tomar um remédio para ela expelir o feto, então ela praticamente teve dor de parto para expelir o feto. E perdemos ali o nosso bebezinho. E nós, talvez imprudentemente, não esperamos as 12 semanas para contar para todo mundo. Já tínhamos falado, todo mundo sabia que estávamos passando por isso. Meus irmãos, foi o momento da minha vida onde eu e a Aline recebemos o maior carinho que nós já tínhamos tido de qualquer pessoa. Gente que às vezes era difícil dentro do meu trabalho, me ligou. Não eram nem cristãs. E ligaram e falaram, puxa, meus pêsames, Deus te abençoe. E parece que foi assim, gente saindo de todo lugar. Não, gente, eu também perdi meu primeiro. Eu também, nós perdemos 2. E coisas que você não conversa geralmente. E aí, quantos filhos você perdeu? Você não conversa isso, mas para nos consolar, para nos confortar, muitas pessoas vieram conversando conosco, compartilhando isso conosco, e choraram conosco, compartilharam da dor conosco. E eu olho para trás, para aquilo que aconteceu, e alguns meses depois, pela graça de Deus, a Aline engravidou novamente, a Sofia. Temos hoje a Sofia, a magrelinha do cabelo enrolado que vocês vêm correndo por aí, está toda ascendente. E depois a Lara, que também é o seu próprio milagrinho, mas outro dia eu conto essa história. Meus irmãos, hoje, quando alguém perde um bebê que nós conhecemos, eu consigo chorar com aquele que chora. E eu sei o poder do que é chorar com aquele que está chorando. Deus usa até as maiores tragédias para a sua honra e para a sua glória. Devemos então sempre tomar a dor do nosso próximo como a nossa dor, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sexta coisa que nós aprendemos, irmãos, é que quando vemos essas tragédias, quando nós sentimos a morte, vemos a morte, não compreendemos a morte, temos dúvidas por causa da morte, não temos que fazer aquilo que muitas vezes é o mais natural, correr de Deus. Não existe, não é amoroso. Como que Ele deixa uma coisa dessa acontecer? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tão clara. Nesses momentos onde a gente está com a alma conturbada, não é a hora de correr de Deus, é a hora de correr para Deus. Vejamos Salmos 119, 76, 77. Temos que correr para Deus porque Ele é nosso consolo, Ele é o único que vai nos consolar. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Temos que correr para Deus por causa de consolo. Se a gente for buscar consolo em qualquer outra coisa nessa vida, irmãos, vai ser voltar vazio. Não preenche. Não preenche. É um desespero. A gente não tem as respostas. Nós temos que olhar, nos aproximar de Deus nesses momentos de morte, onde a morte nos cerca, porque precisamos nos arrepender. Na passagem que já lemos de Lucas 13, 4 e 5, Cristo diz, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Cristo fala assim, ó, vocês estão olhando aquela tragédia, tentando decifrar tudo, entender, porque eles estavam sendo julgados, eles tinham mais pecado, não tinham mais pecado, é julgamento de Deus. Gente, vocês acordem, prestem atenção, Cristo está falando,
dando um tapa neles. Arrependam-se. Para de olhar para lá. Olha para cá. Rasgue isso daqui. Olha aqui dentro. O que está aqui? Arrependam-se. Que coisa. Cristo está falando. Gente, o foco não é lá. Deus está usando isso daí para abrir teu olho aqui. Esse coração duro. Você que se acha autossuficiente. Você que é soberbo. Ou você que também se acha uma vítima. Para você que acha que você consegue caminhar sozinho. Suas finanças estão em ordem. Você é bem-sucedido. Ou você tem um bom casamento. Ou você, qualquer coisa que for aquele ídolo no teu coração. Estamos vendo a tragédia, irmãos. Vemos o que aconteceu com aquele avião. Que coisa triste. Mas não temos que pensar no coração das pessoas que estavam lá. Nós temos que pensar no nosso coração. Porque o nosso tempo está acabando. Lembra, a nossa vida é um sopro, somos uma sombra. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Nós não sabemos a hora em que vamos ser levados. Onde uma tragédia pode acontecer conosco, com alguém que nós amamos. Meus irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque Ele hoje à noite. Eu não quero que você vá para Deus com medo de inferno, com medinho, se eu morrer. Não, você tem que ir para Deus, porque você precisa dEle. Ninguém quer te assustar ou fazer uma lavagem cerebral. Meus irmãos, é só olhar para o que você precisa. Você não garante nada. Você não garante nada. Você não garante que hoje você não vai ter um problema físico. Você não garante que não vai bater o carro. Você não garante que morre enquanto dorme. Você não garante nada, que vai ser assaltado, mesmo no Canadá. Você não garante nada. Cercados pela morte, temos que nos aproximar de Deus. Passa para mim o slide, por favor, porque aqui perdeu a conexão, Thiago. Sétima coisa que nós aprendemos, irmãos, é que Deus está no controle. Às vezes a gente esperneia. Não, a minha liberdade, gente, eu que mando aqui. É uma briga, eu quero ser livre. Meus irmãos, nós servimos um Deus soberano. Sabemos que Deus age. Presta atenção nisso. Nesse momento, com todas essas tragédias, como que isso faz sentido, irmãos? Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas. Ele não fala só em algumas coisas, e nas coisas boas, nas coisas que você gosta, nas coisas que você estava antevendo, nas coisas que te dão alegria. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem de todos, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Meus irmãos, Deus usa até essa tragédia. Deus usa as tragédias na sua vida pessoal. Deus usa a morte que você sente dentro da tua família para a honra e glória dele. Que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, gente, não existe verdade mais libertadora de saber que você pode entregar tudo para um Deus soberano. Não sei porque a gente luta tanto para tentar manter a nossa autonomia, de ser o bambambam da nossa vida. A gente não manda em nada. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o nosso bem. Passa para mim, por favor, Thiago. Obrigado. E a última coisa, irmãos, acho que eu nem precisava desse slide depois da linda palavra que o João trouxe para a gente aqui, sobre a crucificação de Cristo, no momento da ceia. Existe verdadeira esperança. Naquela morte grotesca que Cristo enfrentou, lá existe esperança. João 16:33 nos ensina: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo,
tenham ânimo. Ânimo nessa semana. Ânimo com tanta dor. Ânimo com essa agonia na alma. Ânimo. E sabe por quê? Sabe o que é a luz da esperança? Eu venci o mundo. Gente, teve morte mais traumática do que a de Jesus Cristo? Vamos parar para pensar um pouquinho. E eu não estou falando só do sofrimento físico. Ele teve o sofrimento físico, que o João descreveu muito bem. É que doeu. Era uma tortura. Seu corpo foi moído, a Bíblia diz. Cara, os romanos tinham aperfeiçoado a crucificação de um jeito tão brutal que o filme A Paixão de Cristo nem relata tudo que era o sofrimento que alguém na cruz podia passar. E olha que o filme é gráfico. Ele teve sim essa dor espiritual. Ele teve a dor emocional. Vocês pararam. Ele foi. Todo mundo que vivia perto dele, que eram os discípulos, os melhores amigos dele, fugiram, correram, viraram as costas, abandono, te vira. Eu vou cuidar do meu, você se vira. Você, Jesus, você é poderoso, sai correndo aí. O cara foi abandonado, foi xingado, ele foi humilhado. Não estão pensando só na dor física, pensa no emocional. Mas, gente, o que partiu o coração de Cristo? Vou te falar uma coisa. Sabe o que foi? Quando Ele tomou os nossos pecados, Ele virou vaso da ira de Deus. Aquele momento, Cristo, Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Você sabe quão nojento ficou Jesus ali perante Deus o Pai? A Bíblia dá a entender que Deus virou as costas para Ele. Houve escuridão. Foi como se Cristo fosse abandonado pelo Pai, por Deus. Meus irmãos, uma vez que nós entregamos nossa vida para Cristo, a gente nunca vai poder sentir isso, que é esse abandono pelo Pai, essa rejeição por Deus. Gente, deve ser a pior coisa do mundo. Tão ruim que Cristo, Ele abre o peito para gritar, falar: Pai, Papai, Eli, Eli, lama sabachthani, onde você está? Por que tu me desamparaste? Teve morte mais traumática que a de Cristo? Não. Não houve tragédia maior do que aconteceu com Cristo. Tem de ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, temos que ter verdadeira esperança quando somos cercados pela morte, por outra razão. Sim, foi pelo pecado que a morte entrou nesse mundo. E dentro desse mundo nós lutamos contra o pecado. A Bíblia fala que antes da gente entregar a nossa vida para Cristo, nós somos escravos do pecado. Romanos 6, 6 a 10 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído. Olha você aí, você sentado aqui, esse é o corpo do pecado. Nós todos somos corrompidos pelo pecado. E não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque Ele morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por toda, mas vivendo, vive por Deus. A morte do cristão, irmãos, é uma esperança. Nós temos a esperança de que vamos ser livres do pecado. Gente, que bênção. Ser livre daquilo que te corrompe, daquilo que te destrói, daquilo que te nega a viver uma vida plena com Deus ou com as pessoas que o cercam. Isaías 53, 4, 5 diz: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Meus irmãos, tem esperança. Essa ferida, essa dor, esse pecado que a gente enfrenta, tem cura. Jesus Cristo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Cara, combatida essa frase, mas quanto peso e significado ela tem. Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Ele morreu por mim, Ele morreu por você.
Como disse o João, cara, isso não é qualquer um que faz, e nem da forma como que foi. Ele nasceu para morrer. O centro da história, a gente já falou isso aqui na igreja diversas vezes, pastor Jaime, o centro da história, desde a criação até o fim dos tempos, o que era? A vida e a morte de Cristo e a sua ressurreição por nós. Você nasceu sabendo que ia morrer. Imagina como era a cabeça de Jesus, por que isso que ele suou sangue, sabendo o sofrimento que ele ia passar. Romanos 8,18 também nos deixa uma mensagem de esperança dentro desse momento de tanta angústia. Considero, irmãos, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu fiquei angustiado com a morte de todo mundo da Chapecoense, com a morte do Dr. Russell Shedd, até com a morte do Fidel, confesso. Ficando pensando em morte, eu fiquei angustiado. Isso virou para mim um certo sofrimento. E nem se compara aos familiares. Mas eu sei de uma coisa. A calma, a certeza, a esperança que entra no meu coração, quando eu lembro disso, que os nossos sofrimentos atuais não serão comparados com a glória, se é grande para mim, é ainda maior para que as pessoas que estão mais próximas da morte, que estão passando, perderam familiares, pais, irmãos, amigos. Existe verdadeira esperança. Quando somos cercados pela morte, vamos olhar para Cristo. Eu confesso para vocês que eu não tenho as respostas. Por que aquele avião caiu? Não sei. Por que Deus escolheu levar o Dr. Russell Shedd embora semana passada? Não sei. Confesso para você, eu não tenho respostas. Não sei como Ele vai usar isso para o bem. Não sei como Ele vai usar isso para a glória dEle. Mas eu sei que sem uma perspectiva eterna, a gente fica só com a desolação presente. Temos que focar no eterno, irmãos. Temos que olhar para a esperança. Temos que chorar com os que choram. Temos que nos alegrar com a morte do justo. Temos que nos entristecer com a morte do ímpio. Nesse momento de dúvida, devemos buscar a Deus, não correr dele. Não é ficar insensível a tudo que está acontecendo. É buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mateus 11:28 nos diz: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cristo te oferece descanso hoje à noite. Se você já o conhece, está com o coração angustiado pelas coisas que nós temos visto no mundo, a morte, Ele te oferece descanso. Para você que não conhece Cristo, que ignora, que hoje está distraído, pensando nas coisas que vai ter que fazer durante a semana, no trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo também te oferece descanso e você precisa de Cristo. Mesmo você achando que não precisa. Olha como eu queria que todo mundo que estivesse naquele avião tivesse escutado uma boa pregação do pastor Jaime, do pastor Alexandre, antes de subir naquele avião. Mas não foi isso que aconteceu. Mas todo mundo que está aqui hoje tem essa oportunidade. Todo mundo que está assistindo pela internet, você tem essa oportunidade. Vamos entregar a vida para Cristo em meio a essas tragédias, em meio à dúvida e em meio à dor. Vou deixar para vocês, para finalizar, irmãos, uma citação do Paul Washer. Ele diz assim: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade. E preparar-se para encontrar Deus. Você está preparado? Vamos tocar, eu vou deixar uma música tocando aqui. A música está em inglês, mas tem a tradução. A pessoa que escreveu essa música, cantora, vocês vão conhecer, se vocês escutam Shine ou alguma rádio cristã. Essa moça passou por morte dentro da vida dela.
Ela perdeu um filho também, um bebezinho. E ela escreveu essa música depois dessa tragédia. Passa pra gente. I'm so confused. I know I heard you loud and clear, so I followed through. Somehow I ended up here. I don't wanna think, I may never understand that my broken heart is a part of your plan. When I try to pray, all I got is hurt and these 4 words. Thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you're good, but this don't feel good right now. And I know you think of things I could never think about. It's hard to count it all joy, distracted by the noise, just trying to make sense of all your promises. Sometimes I gotta stop, remember that you're God and I am not. So thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me is thy will be done, thy will be done, thy will. I know you see me, I know you hear me, Lord. Your plans are for me, goodness you have in store. I know you hear me, I know you see me, Lord. Your plans are for me, goodness you have in store. So thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me is thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you see me, I know you hear me, Lord. O que você está esperando para responder ao chamado do Espírito? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é soberano e que a Tua vontade será feita, Senhor. Nos submeta a ela, Pai. Nos consola. Ó Senhor, aquelas pessoas aqui hoje que o Senhor está chamando, que tem te resistido há tanto tempo, Pai, que vivem uma vida espiritual rasa, Senhor. Ó Senhor, abra agora os seus olhos, o coração, Senhor. Transforma a vida hoje, Pai. Que essas pessoas hoje se rendam, não percam a oportunidade, ó Pai, que eles te busquem enquanto o Senhor pode achar.
Ó Senhor, e para nós que talvez já tomamos esse passo, Senhor, mas estamos angustiados, nos consola, Pai. Mas nos dá compaixão para chorarmos com aqueles que choram. E que nesses momentos de dor, de agonia, cercados pela morte, nós possamos correr para Ti, não correr de Ti. Abençoa-nos na volta para os nossos lares. Nos guarda. Em nome de Jesus Cristo, que morreu aquela morte tão sofrida por nós. Amém.